Olá, minhas estrelas. Que bom ter vocês aqui. Imagina viver entre orações murmuradas e desejos que gritam, como se a fé não coubesse mais no corpo. Ela buscava consolo depois da traição, mas acabou nos braços de quem era proibido até de tocar. Já desejou alguém e teve que chamar isso de pecado? Me conta nos comentários, já viveu um amor que ninguém podia saber? Hoje trago para você a confissão de Manuela, despedaçada, mas que encontrou no colo da pastora o refúgio, o pecado e a perdição. Meu nome é Manuela, e eu não me separei por coragem, e sim porque não sobrou mais nada, nem dignidade, nem desculpa, nem força para sustentar um casamento que já estava de joelhos há muito tempo. O que me derrubou não foi a traição dele, foi o jeito que ele me olhava enquanto negava, como se eu fosse louca, como se eu não estivesse vendo com os próprios olhos a roupa dela no nosso chão, o perfume dela no meu travesseiro. Fiquei dias sem sair da cama, sem comer, sem vontade de viver. As pessoas vinham me visitar com aqueles olhares piedosos e frases prontas. Você merece alguém melhor. Você vai sair mais forte disso. Mas ninguém me dizia como me levantar da cama quando o corpo não queria mais existir. Foi minha vizinha que sugeriu a igreja. A nova pastora é diferente. Ela não prega, ela entende. Eu ri. Ir para a igreja não era meu plano. Mas na semana seguinte, eu fui. Entrei sozinha, no fundo do templo. O lugar era simples, com bancos de madeira polida, um altar singelo e luzes amarelas que deixavam tudo com cheiro de tarde. E lá estava ela, a pastora, Bárbara, elegantemente vestida. Seus olhos não me julgaram, nem me testaram, apenas me acolheram. E foi nesse olhar que eu quase desabei. A voz dela tinha a textura de chuva morna. E quando terminou a pregação, ela veio até mim. Estendeu a mão, sorriu. Seja bem-vinda. Só isso, um toque leve, mas firme, como quem segura por dentro. E por um segundo, eu tive vontade de chorar. Não pela dor, mas pelo estranho desejo de ficar ali, presa naquele toque mais um pouco. Voltei no domingo seguinte, e no outro, e no outro. Era como uma rotina de sobrevivência. A dor ainda morava em mim, mas Bárbara me fazia esquecer por alguns instantes. Quando falava, eu não ouvia mais as palavras. Ouvia as pausas, o jeito que ela passava a língua pelos lábios antes de citar um versículo. O jeito que ela abaixava os olhos e sorria, como quem guarda um segredo que só ela conhecia. Demorou um tempo para eu entender o que era aquilo, mas ali, no fundo do templo, entre uma oração e outra, meu corpo já sabia. Naquele primeiro abraço da pastora, eu senti algo que meu corpo não reconhecia há anos. Desejo, mas estava disfarçado de conforto. A rotina virou quase liturgia. Toda terça e domingo, eu atravessava aquelas portas com o coração tropeçando dentro do peito. Já não era só fé que me levava até lá. Era algo mais silencioso. Um ímã. Uma fome. Bárbara começou a notar. Eu percebia no jeito como seus olhos me buscavam no meio dos fiéis. No sorriso breve quando nossos olhares se encontravam. Ela sempre vinha falar comigo depois dos cultos. Às vezes, uma pergunta simples. Como você está hoje? Outras vezes, um toque breve no ombro como se dissesse, eu estou aqui. As conversas começaram a acontecer fora do templo. No banco da praça, depois do culto, no café ao lado, no portão da minha casa. Ela dizia que queria me ouvir, me ajudar a curar. E eu falava. Pela primeira vez em meses, eu falava. Sobre a dor, o fracasso, a traição, os gritos silenciosos de um casamento que já tinha morrido antes mesmo da última briga. Bárbara ouvia com os olhos, com o corpo inteiro. Nunca interrompia. E às vezes, ela chorava junto. Certa noite, depois de uma dessas conversas longas, ela me chamou de Luz. Disse que minha força era bonita, mesmo quando eu não a via. Fiquei sem saber o que responder. A palavra ficou ecoando dentro de mim. Luz. Eu nunca fui luz para ninguém, mas com ela, eu queria ser.
Passei a me arrumar melhor para vê-la. Pequenas coisas, batom suave, brincos discretos, perfume atrás das orelhas, coisas que eu tinha esquecido de fazer por mim, mas que agora pareciam urgentes. Queria que ela notasse, queria que ela sentisse, e quando nossas mãos se encostavam sem querer, um papel passado, um cumprimento mais demorado, a eletricidade era real. Não era imaginação. Havia algo ali, vivo, palpitante. Certa tarde, ela veio como quem traz colo. Numa mão, a Bíblia. Na outra, um bolo ainda morno, cheirando a cuidado. Nos sentamos na varanda e falamos de tudo, menos de Deus. E quando ela se despediu, hesitou por um segundo a mais na porta. Seus olhos viajaram até minha boca e voltaram apressados. Eu fechei os olhos assim que ela virou as costas, porque se ficasse mais um minuto, eu juro que teria puxado sua cintura e perguntado com a boca o que ela não dizia com as palavras. Comecei a sonhar com ela. Sonhos leves, mas cheios de calor. Noites em que acordava com a pele suada e o nome dela preso na garganta. E na manhã seguinte, ela me mandava mensagem como se soubesse. Sonhei com você. Estava sorrindo. Foi ali que entendi que não era só desejo meu. Era dela também. E isso me deixava em chamas. Eu buscava Deus e encontrei uma mulher que incendiava minha fé. A chuva começou tímida naquela tarde de quinta, riscando os vidros da sala com dedos d'água. O céu estava pesado, como se segurasse um segredo que também precisava cair. Eu estava lendo um trecho qualquer de um livro que Bárbara me indicara, quando ouvi o portão bater. E lá estava ela. Cabelos soltos, a blusa colada pela chuva fina, a Bíblia debaixo do braço como escudo e abrigo. Sorriu ao me ver. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, disse apenas: "Senti que você precisava de companhia hoje." Eu precisava, mas não sabia que seria dela. Ficamos na sala. As velas acesas pelo canto traziam uma luz amarelada e quente que dançava sobre o rosto dela. O cheiro de bolo de café e chuva recém-caída parecia inventado para aquela cena. Conversamos pouco. Os silêncios preenchiam mais do que as palavras. Ela me contou de um sonho ruim que teve, em que eu sumia sem dizer adeus. Eu ri, sem graça. Disse que não ia a lugar algum. Ela ficou séria. "Não mente pra mim, Manuela. Você é do tipo que foge quando começa a sentir demais." Aquela frase atravessou meu peito como faca quente. "E você, Bárbara? Do que você foge?" Ela abaixou os olhos, brincou com a aba da Bíblia, respirou fundo. E quando voltou a olhar para mim, havia algo diferente ali. Não era fé, nem piedade. Era fogo contido. Um desejo que ela tentava manter debaixo da roupa, da doutrina, das promessas feitas em voz alta quando ninguém duvida da santidade. Mas eu via, eu sentia, e ela sabia. Me aproximei, não porque era certo, mas porque era inevitável. O sofá entre nós virou nada. Fiquei a poucos centímetros. Sentia o cheiro do pescoço dela, o calor que emanava da pele mesmo sob a roupa molhada. Minha mão tocou a dela, e ela não recuou. Só fechou os olhos, respiração presa, boca entreaberta, os lábios dela a milímetros dos meus, e por um segundo, o mundo parou. Nem os trovões lá fora nos distraíam. Eu ia beijá-la, mas ela se afastou, rápido, como quem acorda de um delírio. Levantou-se confusa, tropeçando nas próprias certezas. "Desculpa", sussurrou. "Eu não posso..." "Por quê?" "Apenas não posso." Ela saiu, deixando o perfume, a confusão e um desejo que não tinha mais onde se esconder. Se o inferno fosse aquele instante, então eu não queria mais o céu. Ela se foi como se tivesse fugido de um incêndio. E eu fiquei ali, entre as velas ainda acesas e o cheiro da pele dela impregnado no ar. A chuva continuava batendo do lado de fora, mas dentro de mim havia um silêncio ensurdecedor. Um buraco cavado entre o que quase foi e o que talvez nunca será. Naquela noite, não consegui dormir.
Revivi cada detalhe: o olhar, o tremor nos lábios, o calor nas mãos. Meu corpo pulsava como se tivesse sido tocado por dentro, mesmo sem um beijo, mesmo sem um gesto completo. Mas então ela desapareceu. Não mandou mensagens. Não apareceu nos cultos. A ausência dela era uma presença dolorosa, um eco constante de algo que não terminou. Tentei fingir indiferença, ocupar o tempo, seguir. Mas a verdade era crua. Eu sentia falta dela. E não era falta de apoio espiritual, nem de conselhos. Era falta do que ela me fazia sentir, da mulher que ela despertava em mim. Uma mulher que não pedia permissão para desejar. Depois de uma semana, escrevi uma carta. As palavras saíam trêmulas, como se fossem costuradas com nervos e vergonha. Contei tudo. Que eu não dormia, que lembrava da pele dela mesmo sem nunca a ter tocado de verdade, que minha fé não se abalava por causa do que sentia. Dobrei o papel com cuidado, coloquei no envelope e deixei com a secretária da igreja, pedindo que entregasse pessoalmente. 2 dias depois, ainda sem resposta, fui ao templo. Ela não estava. O culto foi conduzido por outro líder. As pessoas sorriam, cantavam, oravam. Mas para mim, tudo soava oco. Eu só conseguia olhar para o altar e imaginar o vulto dela ali. Os gestos calmos, a voz suave que me ensinou a respirar de novo. Saí antes do final. Me sentia estranha naquele lugar sem ela. Como se a fé tivesse virado um lugar vazio. Na terceira noite, sonhei com ela. Estávamos num campo enevoado, os pés descalços na terra úmida, as mãos entrelaçadas como raízes. Ela me olhava sem culpa, com desejo calmo e absoluto. Quando me puxou para perto, senti o calor da respiração dela no meu pescoço e acordei ofegante. Minha mão tateava o travesseiro vazio, como se ainda buscasse o corpo que o sonho prometeu. Na manhã seguinte, havia uma flor presa no portão da minha casa. Uma orquídea branca, solitária, sem bilhete, sem assinatura. Mas eu soube. Era ela. Era a resposta muda de quem ainda não sabe como dizer, que sente o mesmo. Algumas tentações não batem à porta. Elas entram pela pele. Ela apareceu no meio da noite, sem avisar. Batidas suaves na porta, como se o próprio desejo pedisse licença. Abri e a vi ali, com os cabelos soltos, a camisa amarrotada e aquele olhar que não sabia mais mentir. Não havia Bíblia, nem desculpas. Só ela, só Bárbara, tremendo. "Desculpa vir assim", disse, com a voz trêmula. Eu li sua carta. Li tantas vezes que quase decorei. Mas o que mais me doeu foi imaginar que você pensava que estava sozinha nisso tudo. Abri espaço e ela entrou. A chuva voltava a cair lá fora, como se o mundo insistisse em lavar pecados que já estavam decididos. Nos sentamos no sofá, mas os corpos pareciam maiores que o espaço. O silêncio entre nós era feito de respirações suspensas, olhos que diziam demais, dedos que tremiam. Ela segurou minha mão. Pela primeira vez sem hesitação, sem medo de ser vista. Era um toque de quem reconhecia, de quem aceitava. Seus olhos mergulharam nos meus com uma calma perigosa, como se me dissesse que não ia mais fugir. Eu lutei contra isso todos os dias, Manuela. Achei que era só carência. Depois pensei que era culpa. Mas quando me afastei, foi quando entendi. O que sinto por você não cabe em nenhuma oração que aprendi. Meu coração batia como se fosse explodir. E então, ela se aproximou, devagar, como se o tempo tivesse desacelerado para dar espaço ao que viria. O beijo não pediu licença. Não foi contido. Foi quente, urgente, cheio de promessas desfeitas. Segurei firme a nuca dela e ela apertou minha cintura como se quisesse provar que eu era real. Nossas bocas se encontraram com sede de anos, gemidos abafados pela chuva e pelo medo de sermos ouvidas. O beijo se prolongou, com gosto de recomeço e de pecado que lateja como promessa. Nossos corpos se buscaram sem cerimônia, como se já soubessem o caminho um do outro.
Os dedos dela deslizaram por minhas coxas, enquanto minhas mãos se aventuravam por baixo de sua camisa, sentindo a pele quente que pulsava sob os meus toques. Mas então ela parou. Encostou a testa na minha, os olhos fechados, e respirou fundo, como se precisasse de ar antes de continuar se afogando. Eu não quero fazer isso escondido, sussurrou. Mas eu não consigo parar de querer você. Não respondi, apenas a beijei de novo. Mais lento, mais fundo, como se dissesse, então fica, mesmo que em segredo. O beijo que não terminou ainda queimava no meu pescoço. Ela me olhou por um segundo, como quem ainda hesita, mas dessa vez não havia mais recuo. Bárbara se inclinou sobre mim e tomou minha boca com uma sede que já não podia mais esconder. O beijo era diferente, mais profundo, mais urgente, sem medo. Sua camisa escorregou pelos ombros, caindo no chão como uma resposta. Nossas peles se tocaram pela primeira vez sem a barreira do tecido, e o arrepio que percorreu meu corpo foi quase violento. Os seios dela roçaram nos meus, e o gemido que escapou da minha garganta fez com que ela sorrisse de canto. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes, cínico, sedutor. Nos deitamos no sofá estreito, entre almofadas e velas que tremiam com o nosso ritmo. Senti suas mãos deslizando por minhas coxas, subindo para minha cintura, explorando cada centímetro como se estivesse decorando o meu corpo inteiro. O toque era preciso, firme, molhado de desejo. Me arqueei, agarrando os ombros dela, sentindo cada movimento, cada gemido abafado, cada respiração que se perdia entre nossos corpos colados. Beijei seu pescoço, sentindo o gosto da pele quente, do suor começando a nascer. Minhas mãos deslizaram até suas costas, puxando-a para mais perto, como se ainda fosse possível eliminar qualquer distância entre nós. Eu a virei para que pudesse a olhar de cima, como quem nunca mais quer esquecer aquela visão. Os olhos dela entreabertos, a boca úmida, o peito arfando de prazer. Eu a beijei com calma agora. Queria sentir tudo. A textura da língua, o calor da boca, o som que ela fazia quando eu pressionava o quadril no dela. E quando minha mão deslizou entre suas pernas, ela gemeu meu nome, baixo, rouco, cheio de uma entrega que me fez estremecer. O tempo desapareceu. Os limites também. Ali não existia certo ou errado. Existia suor, toque, beijo, gemido, pele. Existia um corpo respondendo ao outro como se nunca tivessem conhecido outra forma de existir. O auge do prazer explodiu num gemido alto, urgente, como se todos os dias de silêncio tivessem se rompido de uma vez. Os olhos dela cravados nos meus, a respiração entrecortada, os corpos trêmulos, ainda em combustão. Nos deitamos juntas, ainda nuas, ainda quentes. O silêncio agora era outro. Um silêncio satisfeito. Um descanso. Ela passou a mão no meu rosto, me puxou para perto e me beijou. Isso foi loucura. Foi tudo que eu esperei durante noites, sussurrei. E valeu cada segundo. Nos amamos como se o mundo fosse acabar, e talvez tenha acabado mesmo. As visitas se tornaram constantes. Bárbara passou a vir tarde, quando todos dormiam, quando ninguém podia vê-la atravessar meu portão, com os cabelos presos de qualquer jeito, os olhos assustados, mas sempre com aquele desejo à flor da pele. A gente mal falava, só se tocava, com pressa, com fome, não importava o lugar. No sofá da sala, em um canto na cozinha, na cama macia, mas depois vinha o silêncio. Ela se vestia, me beijava e desaparecia na madrugada. Era um acordo não falado. E cada vez que ela ia embora, eu sentia uma parte de mim ficando ali, no escuro. Mas quando ela voltava, meu corpo esquecia tudo. Só queria o dela. Durante o dia, éramos duas estranhas educadas. Ela me cumprimentava com um aceno sutil quando nos cruzávamos nos corredores da igreja, cercadas por fiéis e orações. Ninguém desconfiava. Ninguém podia. E esse segredo apertado entre os lábios, fazia tudo ficar ainda mais quente, intenso e perigoso.
Começamos a viver entre brechas. Toques rápidos atrás de portas fechadas, olhares longos em cantos onde ninguém via, respirações presas no escuro de lugares que jamais imaginaríamos habitar. O desejo não era mais só físico, era um refúgio. Um esconderijo onde a gente existia sem nome, sem rótulo. Mas depois de cada encontro, o silêncio voltava. Ela evitava conversar sobre nós. Não dizia que sentia, nem negava o que fazíamos. Só me olhava fundo, me beijava como quem precisava e desaparecia. E eu ficava, cada vez mais envolvida, tentando entender se aquilo era tudo o que havia, ou só tudo o que ela podia me dar. Porque mesmo sem promessas, o jeito como ela me agarrava dizia mais do que muitos "eu te amo", já ditos por homens que nunca me tocaram de verdade. E isso me confundia, me corroía. O desejo crescia, o medo também. Um medo denso, espesso, feito de passos nos corredores da igreja, de portas abrindo na hora errada, de alguém ver, alguém saber. A gente jurava que ninguém sabia, mas desejo demais sempre faz barulho. Foi numa terça. O dia tinha aquele cheiro de coisa fora do lugar, como se fosse um prenúncio de que algo estava prestes a desabar. Eu estava na sala da igreja, organizando os livros de um estudo bíblico, quando ouvi a porta bater com força. 3 mulheres, olhares afiados, vozes baixas demais para serem neutras. A gente precisa conversar, Manuela. Não precisei perguntar como, nem porquê. O jeito que pronunciaram meu nome, a pausa antes de falar, os olhares entre elas, tudo gritava que o que elas sabiam. Fiquei em silêncio. Uma delas me entregou um envelope. Dentro, fotos, 2 para ser exata, feitas de longe, mas claras o bastante. Um beijo no carro, uma saída apressada da minha casa. Bárbara e eu, expostas. Isso precisa acabar, disse a mais velha, pela honra da nossa igreja, pela salvação dela e pela sua. Fui embora sem responder. As pernas tremiam, as mãos suando frio. Mas o que doía mesmo era imaginar Bárbara recebendo o mesmo tipo de visita, com o mesmo envelope, as mesmas palavras cortantes disfarçadas de zelo. Passei o resto do dia andando pela casa como se estivesse perdida dentro da própria pele. À noite, ela apareceu, sem aviso, sem maquiagem. Descobriram, disse, baixo. Eu sei. Bárbara sentou-se no chão, encostada na parede, e chorou como nunca tinha chorado antes. Um choro profundo, sem controle. Me sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Eles disseram que vão me afastar. E você vai aceitar? Eu não sei o que fazer. Eu não quero te perder. Mas também não sei viver fora daquilo. Eu queria gritar, sacudi-la, dizer que aquilo que tínhamos era mais verdadeiro do que qualquer púlpito. Mas fiquei muda, porque eu também não sabia. O mundo que construímos às escondidas estava ruindo. E agora tudo o que restava era um chão rachado sob nossos pés. Ela saiu no meio da madrugada, sem se despedir, como se fugir fosse menos doloroso do que tentar ficar. Ela desapareceu por semanas. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhuma desculpa. No começo, eu contava os dias. Depois, só fingia que não estava contando. Me ocupava com qualquer coisa que não fosse lembrar do som da chave dela girando na minha porta, do calor do corpo dela no meu lençol. Tentei sair, rir, conversar com outras pessoas. Mas tudo parecia ecoar o nome dela. As noites voltaram a ser longas, solitárias, silenciosas. Mas não como antes. Agora o silêncio carregava a sombra de algo que já tinha sido. A igreja seguiu como se nada tivesse acontecido. Nova pastora, novos cultos, novos sorrisos. Mas os corredores ainda cheiravam a perfume e pecado. Ainda escutavam o som de passos rápidos, de portas fechando depressa. Ainda carregavam a lembrança dos nossos encontros, mesmo que ninguém ousasse pronunciar. Comecei a escrever. Coisas pequenas, confusas, sem rumo.
Escrevia sobre o gosto da ausência, sobre o que acontece com um corpo que foi tocado e depois esquecido. Escrevia sobre ela, sem dizer o nome, só para não explodir por dentro. Até que, num domingo qualquer, recebi a mensagem: "Você ainda acredita em segundas chances?" Eu não respondi. A pergunta era simples, mas meu coração não era mais. Ela me mandou um endereço, uma cidade pequena, a poucas horas dali. Disse que não estava mais na igreja, que havia alugado uma casa, que estava recomeçando e que pensava em mim todos os dias. Fiquei olhando aquela mensagem por horas. Senti raiva, saudade. E por mais que quisesse negar, senti reacendendo todo aquele intenso desejo. A vontade súbita de sair correndo para os braços dela. Mas o coração partido me conteve. A ansiedade cresceu como febre. Eu não sabia o que escolher, me proteger ou me entregar de novo. Mas então, sem planejar demais, só fui. Peguei um ônibus, sem avisar. Cheguei na rua dela quando o céu já estava ficando laranja. Toquei a campainha. Antes que a porta se abrisse, senti o perfume dela, me embriagando, quase envenenando. E então a porta se abriu. Ela estava lá, cabelos soltos, toda linda, com aquele mesmo olhar de sempre. "Eu achei que você não viria, mas eu vim." Ela me puxou para dentro, devagar, como quem ainda tem medo de quebrar o que restou. E no instante em que nossos corpos se tocaram, entendi. Não era perdão o que eu queria. Era ela. Alguns amores não sabem morrer, só esperam o momento certo para recomeçar. Ela me levou até a sala simples, livros empilhados, cortinas leves dançando com o vento. Mas ali dentro havia paz. Nos sentamos no sofá, uma de frente para a outra. As palavras demoraram a vir. Nenhuma de nós sabia por onde recomeçar. Eu tive medo. Eu também. Mas a saudade doeu mais. Ela me puxou devagar. O beijo não foi urgente, nem desesperado. Foi leve, quente, como se o corpo soubesse que não precisava mais correr. As mãos dela tocaram minha nuca e eu fechei os olhos. Não era só o corpo dela que eu sentia. Era a casa inteira respirando em volta, como se nos abençoasse em silêncio. Foi a nossa primeira noite sem culpa. Dormimos nuas, as pernas entrelaçadas, as respirações se alinhando devagar. Acordamos com os corpos colados, sem medo de sermos vistas. Ela preparou o café, vestida de moletom. Eu a observei, apaixonada, pensando em como tudo estava, enfim, do jeito que sempre deveria ter sido. Sem palco, sem pecado, sem saída de emergência. Bárbara nunca mais voltou à igreja. Abriu uma pequena livraria na cidade. Não prega mais sermões, mas ainda fala com fé. Agora, com palavras mais simples e gestos mais verdadeiros. Ela me chama de 1000 formas, mas quando me diz minha escolha, é quando meu coração sorri mais alto. Hoje vivemos uma vida que ninguém entende por completo. Nem a gente, às vezes. Mas é nossa. Finalmente somos livres. E nessa liberdade, a gente se ama sem culpa. Ela deixou o altar, mas foi nos meus braços que ela encontrou o milagre que a fé nunca prometeu. E aí? Você esperava esse final? Manuela e Bárbara descobriram que, às vezes, amar significa arriscar tudo, até a própria fé. Você já precisou esconder o que sentia, com medo do que o mundo ia dizer? Me conta nos comentários. Qual parte dessa história ficou em você? Você teria entrado naquele ônibus? Se você gosta de histórias assim, feitas de confissões e coragem, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica comigo, porque no próximo vídeo tem mais uma história emocionante te esperando.